Vamos abrir o texto sagrado? Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 e 30. Minha filha mais velha sofre com artrite reumatoide e com uma discopatia lombar degenerativa. E por causa da doença, que é autoimune, ela convive constantemente com fortes dores e se submete a vários tratamentos, enfrentando muitas limitações. Recentemente, depois de um culto dominical, eu lhe perguntei: filha, como é que você tem lidado com esse sofrimento em especial? E ela respondeu: pai, gostar eu não gosto, também não é fácil, mas eu resolvi parar de reclamar. Eu sei que Deus é bom e que Ele sabe o que está fazendo também comigo. Você teria dito o mesmo? Ou melhor, você tem dito o mesmo diante dos sofrimentos atuais que enfrenta? Saber quem Deus é, irmãos, e saber o que Deus faz por seu povo, são fontes de esperança e encorajamento para quem sofre. E é exatamente o que encontramos nesta passagem de Romanos. Romanos 8, versos 28, 29 e 30. O apóstolo escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós te rogamos nesta manhã, abra os olhos dos nossos corações e nos permita enxergar as maravilhas de tua palavra, e que aqui encontremos esperança, conforto, consolo e encorajamento. Oramos por isso, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É a verdade, irmãos. Contudo, por enquanto, os sofrimentos atuais são reais, são pesados e às vezes longos. Então, como suportá-los? Como enfrentá-los para a glória de Deus? De acordo com o que ouvimos no último domingo, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Hoje, em vez de dizer que não sabemos, o texto bíblico nos diz que sabemos de algo. Do que sabemos? O resumo deste texto, a grande mensagem dele é: nós sabemos o que Deus faz por seu povo.
Nós não estamos no escuro, tentando entender a vontade de Deus para o seu povo. Não. Nós sabemos o que Deus faz por seu povo. Pastor, então o que é que Deus faz? Segundo este texto. E como esse saber do que Deus faz pode ser útil na hora do sofrimento. Segundo esta porção, irmãos, curta e poderosa, em primeiro lugar, nós sabemos que Deus trabalha por seu povo. Verso 28, outra vez, o apóstolo começa com: sabemos que Deus age. Notem de cara a convicção do apóstolo Paulo. Ele não disse: eu espero que tudo termine bem no final, ou eu acho que Deus trabalha por seu povo. Não. Nós sabemos que Deus age. É uma afirmação poderosa, irmãos. E também uma boa definição do que chamamos de providência divina. Deus não criou o mundo e sumiu, gente. Não trabalhou por 6 dias e então se aposentou para sempre. Não. Deus criou o mundo e desde então e para todo sempre Ele trabalha para preservar, liderar e cuidar, especialmente de seu povo. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus não só trabalha nas coisas agradáveis ou nas situações fáceis da vida. Em todas as coisas estão os sofrimentos atuais, os gemidos dos filhos de Deus. Podemos não gostar de sofrer, mas essa afirmação pode nos ajudar a lidar com o sofrimento. Tudo o que é negativo nesta vida tem um propósito positivo de Deus para o seu povo. É o que vemos na sequência deste verso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o... De novo, não é apenas algo bom. Paulo está dizendo que até o ruim funciona, concorre e existe para o bem. E esse é o alvo do trabalho de Deus em todas as coisas. Mas que bem se tem em mente aqui, gente. Nós vamos falar dele em breve. Por agora precisamos perguntar ainda: por quem? Por quem Deus trabalha em todas as coisas? Verso 28, agora por completo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, essa é uma restrição necessária. Paulo não expressa aqui um otimismo generalizado e superficial, dizendo que no final vai ficar tudo bem para todo mundo. Não. O ensino do apóstolo, o ensino da Bíblia é claro. Deus trabalha em todas as coisas para o bem de um povo específico. Pessoas que amam a Deus, como prova de que foram chamadas por Ele para lhe pertencer como propriedade. Eu te pergunto: você é parte deste povo?
Você é membro do povo por quem Deus trabalha. Como saber, pastor? De acordo com este verso, o povo por quem Deus trabalha é o povo que ama a Deus. Você realmente ama a Deus? Ou será que ama apenas o que Ele pode te dar? Isso sempre fica bem claro em dias de sofrimento. Se nos relacionamos com Deus pensando apenas no que Ele pode nos dar, quando as coisas apertam, nós o abandonamos. Mas se o amamos de verdade, mesmo em meio ao sofrimento, nós perseveramos ao seu lado. Pois o amor, de acordo com a Bíblia, não é apenas teórico ou sentimental, nem muito menos utilitarista. Amor, segundo a Bíblia, é voltar o coração para Deus e é viver todas as coisas para a glória dele. Se é como temos vivido, gente, é prova de que fomos chamados para pertencer ao Senhor. Se este é o nosso caso, como respondemos? Como respondemos ao Deus que trabalha em todas as coisas para o nosso bem? Uma resposta apropriada é gratidão. Muitas pessoas se decepcionam com a vida. Elas são arrasadas pelo sofrimento. Não os crentes. Nós não acreditamos que o mundo é um lugar fácil de se viver e que a vida tem que ser sempre feliz. Quando coisas boas nos acontecem, nós não dizemos: bem, é como as coisas naturalmente funcionam em um mundo manchado pelo pecado. Não. Quando coisas boas nos acontecem, nós dizemos: louvado seja o Senhor. Pois o bem que desfrutamos não é natural, é dádiva do bom Deus que sempre trabalha por seu povo. Outra resposta apropriada ao Deus que sempre trabalha por seu povo é confiança, irmãos. Quando coisas ruins nos acontecem, nós não precisamos ser derrotados. Não precisamos perder a esperança. Por que não, pastor? Porque do ponto de vista da providência divina, nada nos acontece por acaso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu posso não entender tudo o que Deus está fazendo. Você pode não gostar de tudo o que está vivendo. No entanto, nós faremos muito bem se aceitarmos a providência divina, seja ela boa ou ruim. Há crentes que abraçam o sofrimento como se ele fosse um caminho mais nobre. Não é. Paulo não chama o sofrimento aqui de algo agradável. O sofrimento é ruim, é doloroso, é difícil. Mas há outros crentes que rejeitam o sofrimento por completo, se ressentem dele e dizem coisas do tipo: nada de bom pode surgir do sofrimento. Você está duvidando de Deus? Você esqueceu do que José disse aos irmãos no Egito? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Irmã querida, é o que acontece sempre. Deus está sempre
agindo, trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Para os incrédulos, pense nisso. Até as coisas boas da vida podem resultar em coisas ruins. Por quê? Porque eles não agradecem a Deus pelas coisas. Eles se enchem de orgulho e se afastam ainda mais do Senhor. Serão julgados por isso. Para os crentes, porém, até as coisas ruins podem resultar em coisas boas, pois elas geralmente nos aproximam do Senhor e nos tornam mais humildes e dependentes dele. Então, quer um conselho deste texto? Pare de reclamar da providência que Deus tem lhe enviado. Seja saúde ou doença nesta manhã, seja riqueza ou pobreza, seja facilidade ou dificuldade, lembre-se e pregue ao seu coração: o meu Deus é bom, e Ele está trabalhando sempre para o bem de seu povo. Nós sabemos o que Deus faz. O que mais sabemos, segundo este texto, irmãos, nós sabemos, em segundo lugar, que Deus ama o seu povo. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. A expressão conhecer de antemão tem levado muitos a dizer que Deus prevê quem irá crer. E por essa presciência, a predestinação tem por base. Não me parece ser o ensino da Escritura, irmãos. Se fosse, a salvação dependeria do mérito humano e não da misericórdia de Deus. Vocês acham que Paulo aceitaria isso? Não. Ele vai devotar um capítulo posterior inteiro ao assunto, capítulo 9. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Por ora, é suficiente dizer que conhecer na Bíblia é mais do que conhecimento intelectual. Conhecer na Bíblia fala muito mais de relacionamento íntimo, de aliança, compromisso, cuidado, amor. Em Oséias 13, por exemplo, nós lemos na revista e atualizada: eu te conheci no deserto. Na NVI, porém, o texto registra: eu cuidei de você no deserto. É a mesma coisa para a Bíblia. Conhecer é amar. E conhecer de antemão é amar desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Aos que amou de antemão, o texto diz: Deus os predestinou. O significado da palavra é esse que veio à sua mente mesmo. De antemão, na eternidade passada, Deus decretou um destino. Isso é predestinar. Decretou um destino salvífico para aqueles que Ele conheceu ou amou antecipadamente. Porque Ele o fez, o mesmo Paulo aos Efésios escreve: em amor Deus nos predestinou, conforme o bom
propósito de sua vontade. Duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, se você tiver que responder a alguém sobre a eleição, por que Deus te escolheu, amigo? Porque Ele me amou. E isso não é fruto de algo mal. De acordo com Paulo, isso é fruto de seu bom propósito. Agora, voltando a Romanos, essa é a pergunta importante aqui. Para que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo? Qual é o propósito de seu amor passado por nós? Verso 29, outra vez. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. São pelo menos dois propósitos que enxergamos aqui. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o grande propósito de Deus para o seu povo, irmãos. Esse é o grande bem do verso anterior, pelo qual Deus trabalha em todas as coisas por nós. Não é conforto, não é saúde, não é longevidade, não é riqueza material. Deus trabalha em todas as coisas para este bem: santificação. E segundo este verso, santificação significa ser conformado, moldado, transformado segundo a imagem de Jesus Cristo. E isso deve acontecer na vida do povo de Deus, a fim de, é o segundo propósito, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, os crentes devem ser cada vez mais como Cristo, a fim de que Cristo seja cada vez mais exaltado entre eles e até no mundo. Eu não sei para você, mas para mim, esse propósito da predestinação me ajuda a lidar com algumas objeções populares. Por exemplo, há quem diga que por causa da doutrina da predestinação, nós não evangelizamos tanto. Não é verdade, gente. Nós evangelizamos sim, só que com muita tranquilidade. Por meio da nossa pregação fraca, imperfeita e às vezes truncada, nós cremos que Deus salvará os seus eleitos, ou aqueles a quem Ele predestinou de antemão para salvação. Pregamos confiando em Deus e não em nós. Há quem diga que por causa desta doutrina nós não lutamos por santificação. É mentira. Vocês acabaram de ler comigo: Deus nos predestinou a fim de sermos conforme a imagem de seu Filho. Entenda, nós não cremos que conquistamos a salvação por meio da santificação. Não. Nós cremos que fomos salvos a fim de sermos santos. Por isso, eu e vocês não precisamos nos entregar a um ativismo religioso ou a um legalismo pesado, pensando que com isso nós vamos conquistar a salvação ou a santificação. Mas também não devemos parar em um quietismo frio,
ou em um antinomismo pecaminoso, dizendo coisas do tipo: não precisamos buscar a santificação, Deus faz tudo. Ou podemos viver de qualquer jeito, Deus não se importa. Irmãos, a maneira como você vive diz muito sobre o seu estado espiritual, inclusive se você é salvo ou ainda perdido. Porque, de novo, nós fomos predestinados para a santificação. Ela não nos conquista a salvação, mas dia após dia, o progresso da fé, o desenvolvimento da piedade nos confirma a salvação, nos dá segurança e testemunha para os outros que de fato nós somos salvos. O propósito da predestinação, ainda de acordo com este texto, também nos ajuda a lidar com o sofrimento. Porque Deus age, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. De novo, esse é o bem pelo qual Ele trabalha. Não é o seu conforto, não é a realização do meu sonho material, é a santificação. Deus nos predestinou a fim de sermos conforme a imagem de seu Filho, nas coisas boas e nas coisas ruins, nas alegrias e no sofrimento. Esse é o bem pelo qual Deus está trabalhando. E se é assim, a vida não é essa confusão desenfreada que às vezes parece. Em todas as circunstâncias da vida, Deus está trabalhando para nos conformar à imagem de seu Filho. Nós sabemos o que Deus está fazendo. O propósito da predestinação também nos ajuda a louvar a Deus por seu amor eterno. Há quem diga que por causa desta doutrina nós nos tornamos arrogantes, orgulhosos. Não, irmãos. Nós, mais do que ninguém, deveríamos saber que somos pecadores, que nascemos em estado de morte espiritual, e que se Deus não fizesse algo, nós estaríamos condenados ao inferno justamente. Não somos melhores do que seu ninguém. A nossa sorte, a nossa grande felicidade, a grande bênção da nossa vida é que Deus, por amor eterno, nos predestinou para a salvação. Como responder a este Deus que nos amou antes da fundação do mundo? Toda vez que Paulo fala sobre a predestinação, ele acaba irrompendo em louvor. Ao final da sessão doutrinária de Romanos, capítulo 11, lá no finalzinho, Paulo canta: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre e amém. Aos Efésios, ainda bem no início da carta, ele escreve: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos abençoou, Ele nos predestinou em amor, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor de sua gloriosa graça. É isso que devemos fazer a partir do conhecimento desta doutrina. Não nos perdermos em especulação, arrogante às vezes. Nós precisamos cair de joelhos em louvor santo para a glória de Deus. Pois os que de antemão conheceu,
Deus também os predestinou. Nada merecemos. Não somos justos o bastante. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, vivendo qualquer outra vida, mas não. Por amor eterno, Deus decretou um futuro salvífico para mim e para você. Você não merece louvor algum. A Ele seja a glória e o louvor para todo o sempre, irmãos. Nós sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem de seu povo. Nós sabemos que Deus nos ama desde a eternidade passada. E para terminar, nós sabemos ainda que Deus salva o seu povo. Verso de número 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Primeiro eu quero notar o todo deste verso maravilhoso. Vejam, por exemplo, que nós estamos lidando com o que os teólogos chamam de a corrente dourada da salvação. Não se tem tudo aqui da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação, mas se tem o bastante. Presciência ou conhecimento eterno e amor, predestinação, chamado eficaz, justificação e glorificação. Isso é a salvação, irmãos. De eternidade passada à eternidade futura. E o grande objetivo deste verso é apontar para a nossa segurança eterna em Deus. O apóstolo não está nos dizendo que Deus talvez salve o seu povo. O que ele está pregando para o nosso encorajamento é: Deus de fato salva o seu povo. Ele é o sujeito aqui de todos os verbos do verso de número 30. Ele amou o seu povo, ele predestinou o seu povo, ele chamou o seu povo, ele justificou o seu povo e ele glorificou o seu povo. Nós estamos seguros. Esse é o aspecto geral. Vamos descer para os específicos. Aos que predestinou, também chamou. Se predestinação é o destino salvífico que Deus decretou antes da fundação do mundo, chamado eficaz é a aplicação desta predestinação na história do povo de Deus. Mas não tenha em mente aqueles apelos sensacionalistas de alguns pregadores, nem mesmo os convites sérios de pregadores fiéis. Entenda chamado eficaz por chamado do próprio Espírito de Deus. Do lado de fora nós chamamos todos à fé e ao arrependimento. Nem todos, porém, atendem. Do lado de dentro, o Espírito Santo chama e vivifica todos os eleitos de Deus. As palavras do Dr. R.C. Sproul, a diferença básica entre a teologia reformada e a teologia não reformada é a ordem da salvação no que diz respeito a duas palavras: fé e regeneração. Para a maioria dos crentes, a fé vem antes da regeneração.
Para nascer de novo para Deus, eles dizem, você primeiro precisa crer e escolher Jesus. Não tem como ser assim, gente. Porque segundo o ensino da Bíblia, antes de Cristo, nós nos achamos mortos, espiritualmente falando. Por isso nós sustentamos que a regeneração precede a fé. Nós nascemos de novo por meio do chamado eficaz do Espírito. E então manifestamos fé. E então escolhemos a Cristo. E aos que chamou, Deus também justificou. Alegre-se com isso. Deus não está esperando que nós nos justifiquemos por conta própria, a fim de que um dia, com base na nossa justiça ou santidade, nós sejamos aceitos por Ele. Nunca aconteceria. A grande mensagem de Romanos é que o próprio Deus nos justifica. Ele, como juiz, nos absolve da culpa, nos declara justos, nos aceita como santos, como se não tivéssemos pecado. Como Ele pode fazer isso, irmãos? A causa instrumental da justificação jamais serão as nossas obras. A causa instrumental da nossa justificação é a fé na obra de Cristo por nós. Não é a justiça de Cristo em nós para nos fazer pessoas justas e então Deus nos aceita. Não. Isso está acontecendo também por santificação. Mas justificação não é isso. Justificação é a justiça de Cristo por nós. Ele viveu a vida que nós não vivemos. Perfeita obediência à lei de Deus. E Ele morreu a morte que deveríamos morrer. Morte vicária na cruz do Calvário, recebendo sobre si as sanções negativas da lei de Deus. Por meio da justiça dele, Deus nos declara justos. E aos que justificou, Paulo conclui, também glorificou. Eu te pergunto, nós somos realmente santos? Sabe qual é a melhor resposta? Sim e não. Lutero dizia, somos uma coisa no papel e outra na prática. Ou somos simultaneamente justos e pecadores. Santos aos olhos de Deus, por causa da justiça de Cristo. E crentes pecadores lutando por santificação. Essa é a nossa vida, irmãos, mas vejam que segurança nós temos. E aos que justificou, Deus também glorificou. Como todos os outros verbos, glorificar está no tempo passado. Os teólogos gostam de chamar isso aqui de o passado profético. E um deles escreveu, essa é a antecipação de fé mais ousada de todo o Novo Testamento. Eu acho que eu concordo com ele. Porque de novo Paulo não está dizendo, talvez Deus nos glorifique. Quem sabe Ele vai terminar o que começou. Não! O que Paulo está dizendo é, Deus certamente o fará. O Deus que conheceu de antemão, o Deus que predestinou,
O Deus que chamou, o Deus que justificou, é o mesmo que certamente glorificará o seu povo. Nosso destino é certo. Nós estamos seguros. Vamos receber um novo corpo, livre completamente do pecado. E vamos viver em um novo mundo, livre completamente da maldição do pecado. Em breve, irmãos, a criação e os filhos de Deus serão transfigurados com a glória de Deus, que em nós será revelada. Cremos nisso ou não, gente? Então, como responder ao Deus que salva o seu povo? Se somos povo de Deus, vamos viver sem medo. Tem muito crente com medo de perder a salvação. Eles vivem como se pudessem sustentar a salvação por conta própria. E por vezes ficam na dúvida: seremos capazes ou não? Como disse Jonas dentro da barriga do grande peixe, a salvação não nos pertence. A salvação pertence ao Senhor. Como você poderia perder algo que não é seu, querido? Segundo o que lemos, saiba disso, creia nisso, se alegre nisso. Deus não nos possibilita a salvação. Deus nos salva. Do começo ao fim. De eternidade passada a eternidade futura. Nossa salvação está segura. Não em nossa performance. Não na qualidade da nossa fé. Está segura nas mãos do Deus que salva o seu povo. Então, em vez de ceder a este medo pecaminoso, eu e vocês deveríamos estar desfrutando do nosso privilégio. Ainda não desfrutamos da plenitude da salvação. Ainda não desfrutamos desse estado futuro de glorificação. É verdade, mas também é verdade, mesmo que parcialmente, que por meio de Cristo nós já podemos entrar na presença do Deus Santo e Poderoso. O que você está esperando? Por que não entramos com ousadia? Por que não nos dedicamos mais a conhecer o Senhor? A viver perto dEle? A nos beneficiar de tudo que Ele é e tem para o seu povo? É desprezar a justificação, irmãos. Não está perto do Senhor. Pastor, mas e quando nós tropeçamos? E quando não conseguimos responder de maneira apropriada? E quando caímos em pecado e nos afastamos do privilégio da presença de Deus? Como bons calvinistas, nós precisamos depender do Senhor em todo tempo, em todas as fases da vida, em todas as circunstâncias do caminho. Do começo ao fim, vocês viram, a corrente dourada da salvação tem Deus como sujeito, entenda. Ele não nos salva e depois sugere: se vocês conseguirem terminar a corrida, vocês estarão bem. Não, gente. Ninguém conseguiria terminar a corrida sozinho. O Deus que salva é o Deus que cuida. É o Deus que preserva o seu povo até o fim. Continue voltando para Deus.
Continue se arrependendo diante de Deus. Continue clamando pela ajuda de Deus. A coisa mais importante da vida não é a perfeição meritória. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. A coisa mais importante da vida é saber se somos ou não povo de Deus. A questão não é se pecamos ou não pecamos. Todos aqui pecam. A questão é, nós amamos mais a Deus do que ao pecado? E a prova, de novo, não está em uma vida perfeita. A prova do nosso amor a Deus, segundo a Bíblia, é a obediência e o arrependimento. Você obedece por amor e você se arrepende continuamente por amor. Se é o que tem vivido, se é o que quer experimentar, lembre-se, a salvação pertence ao nosso Deus. Você só pode vir a Cristo em fé e em arrependimento se antes Deus te escolheu, se antes o Espírito o vivificou. Em outras palavras, você só pode escolher a Cristo se Deus te escolheu. Você só pode vir a Cristo se o Espírito primeiro for a você, para lhe dar o maior e o mais importante dos milagres. Não é a cura da enfermidade física, é o novo nascimento espiritual. Nascer para Deus. Se o Espírito de fato operou em você o novo nascimento, você não vai resistir à graça do Evangelho. Você vai ouvir a voz do Espírito na palavra, aqui em casa ou em uma conversa com um amigo. E você vai vir a Cristo para se render a Ele como seu Senhor e Salvador. Sinceramente, eu espero que este seja o caso para todos nós. Porque por enquanto, irmãos, os sofrimentos são reais, duríssimos às vezes, muito pesados. Porém, para os que conhecem a Deus e sabem o que Ele está fazendo, o sofrimento deixa de ser a grande coisa da vida. De novo, eu ouvi da minha filha: pai, eu não gosto. Mas eu parei de reclamar. Eu sei que Deus é bom. Eu sei o que Ele está fazendo. Pense num conforto para mim, deixando-a do outro lado do mundo e percebendo que ela tem um entendimento bíblico de um dos temas mais caros e complicados da vida cristã. Mas pense no encorajamento muito maior que temos nestes versos. Nós sabemos, irmãos, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se é como cremos, vamos orar com confiança, vamos viver com segurança. Deus é bom o tempo todo e Ele está sempre trabalhando para o bem de seu povo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração.